Mauro Cid, seu Maurinho. Maurinho tem áudio vazado. Mauro Cid tem áudio vazado e causa um abalo na República, o bolsonarismo em festa. E eu vou colocar luzes para você nos áudios vazados do Mauro Cid, as repercussões jurídicas e as repercussões políticas desse assunto. Muito importante que você entenda, são coisas diferentes, objetivos diferentes, narrativas diferentes, essas historinhas aí. E quem se beneficia disso? A narrativa da vítima se beneficia disso. Mauro Cid e seu áudio vazado. Vamos aos fatos. Aqui, você que não conhece o nosso trabalho, um caminhão de conteúdos, meu irmão, minha irmã, todo dia para você, sobe o like, importante você subir esse like, importante esse joinha, muito importante pro canal, vê se está inscrito, inscreva-se, compartilha, e vem para nossa comunidade. Aqui a gente respeita todos os pensamentos de direita, de centro, de esquerda, progressista, direitista, todo mundo, mas a gente não omite os fatos, a gente reage aos fatos concretos da realidade e vamos a ele. A Veja soltou uma matéria bombástica, ontem que parou a República, os áudios vazados do Mauro Cid. Nesses áudios, ele diz que, primeiro que está, o Alexandre de Moraes está com tudo pronto, como se o Alexandre fosse julgar tudo, né? É um colegiado, mas vai que cola. Alexandre, a Polícia Federal pressionou no depoimento, matéria bombástica. Nós vamos comentar todo o áudio dele, trecho a trecho, e vou reagir a isso. E vou falar das repercussões jurídicas disso para você e das repercussões políticas. Primeiro, seremos fiéis aos áudios do seu Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro. Temos que ser fiel a isso. Mauro Cid era ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Vamos colocar aqui aspas para o Mauro Cid. Quem mais se fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pega todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira, como eu perdi. Pobre Maurinho, né? Ô, Mauro Cid, fez bem, mas vai lá. Todo mundo já era 4 estrelas, falando dos generais, todo mundo, é verdade. Já tinha atingido o topo, verdade também. O presidente teve piques de milhões, verdade também, dá 250 mil o rendimento mensal disso aí. E os caras da papuda, esses estão sem advogado duro aí. Mas não tá no áudio isso aí foi observação minha. Ficou milionário. Segue tá todo mundo aí, pros políticos, tá todo mundo aí. Tá todo mundo na boa, ele quis dizer, né? Pros políticos é até bom, essas porras. Porque depois se consegue eleger fácil, claro. Tamo junto, tal, aí você elege fácil. O único que teve pai, o pai do Mauro Cid tá na selfie do objeto roubado do Estado brasileiro. Tá o pai do Mauro Cid, general 4 estrelas, viu? Filha, esposa, foi ele que falsificou o cartão da filha, esposa, levou para o brejo, né? A família. O único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira fui eu. E ele segue lá nos seus aspas para o Mauro Cid. Aí ele acusa a PF de responder o que ele quis. Discutiam, aspas para ele, discutiam que a minha versão não era verdadeira. Isso, você que não entende de inquérito, isso é normal no inquérito. Eu estou fazendo um inquérito e você vem ali, isso. Eu falo, não, você está mentindo, você está escondendo. E essa relação, com o criminoso, porque quem está do lado da mesa, supostamente, cometeu o crime, senão estaria no inquérito. Não é assim, vamos conversar, tomar o chá da tarde. Não é assim que a banda toca. O Mauro Cid sabe disso. Ele já fez algum inquérito policial militar. Ali é só inquérito policial. Como eu já fiz também, não é assim que a banda toca. Você tem ali, você aperta quem está fazendo inquirição, não é flores. Porque supostamente do outro lado da cadeira está quem cometeu crime. Nunca se esqueça disso. E não se esqueça que é bandido quem comete crime. Mocinha é quem prende quem comete crime. É assim que é a vida, viu? Eles, os policiais, volta pro aspas pro Mauro Cid. Eles, os policiais,
Queriam que eu falasse coisa que eu não sei. Claro, tem que apertar. No inquérito você tem que apertar. E vai apertando. Aí, às vezes, o cara não se lembra, às vezes sai, às vezes o cara está mentindo. Porque do outro lado, você que está conduzindo o inquérito, do outro lado, lembre-se, tem um cara que supostamente cometeu crime, então é bandido. Que não aconteceu. Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. É normal que isso aconteça. Vou repetir para você. Essa relação investigado, supostamente quem cometeu o crime, e o delegado ou autoridade policial militar que está conduzindo o inquérito, essa relação é isso mesmo. Cara, você está mentindo aqui, cara. Para de mentir. E vai nessa linha aí, bicho. É assim que funciona a banda toca. Se não quer passar por isso, não cometa crime, como dizia o seu Bolsonaro, né? Eles não aceitavam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era verdadeira. Absolutamente normal isso no inquérito. Que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Aspas de novo. Eu vou dizer o que eu senti. Ô, Mauro Cid, conta pra nós o que ele sentiu. Já estão com narrativa pronta deles, assim como o bolsonarismo está com narrativa pronta, assim como o Congresso está com narrativa pronta, assim como o Ciro Nogueira está com narrativa pronta, assim como o Arthur Lira está com narrativa pronta, assim como você está com narrativa pronta. Todo mundo no Brasil tem uma narrativa, pô. Também coisa normal. Porque quando você faz um inquérito, é isso que eu mostro por escrito, por isso que eu falei, aqui no canal, você não vai ver isso em lugar nenhum, porque eu sei como faz o inquérito policial. Quando você conduz o inquérito, você tem na cabeça do delegado condutor ou da autoridade policial militar, você tem mais ou menos a história como aconteceu. E aí você vai pressionando para ver se aquela história é aquela mesma ou se tem alguns pontos que precisam ser ajustados. Ora, quando você chama alguém para depor, pelo menos, assim, grosso modo, 50% você já sabe as respostas. Você já tem provas das respostas todas. Então o cara pode contar historinha e você fala, não, isso aqui é mentira. Tá aqui, ó, dia tal, hora tal, você tá em tal lugar, tá aqui a mensagem do seu celular, cara. Tá aqui, ó, você fez isso. Então não adianta vir mentir aqui. E 25%, sobraram 50%, a polícia sabe as respostas. O cara que conduz o inquérito sabe a resposta. 25% que falta para dar 75%, ele tem ali seja, ele mais ou menos sabe. E 25% é a surpresa do inquérito. Então, num depoimento desse do Mauro Cid, que tinha já muita prova, olha, a polícia tinha mais ou menos 75%, cara. É 25% só de surpresinha aí, entendeu? É assim que os inquéritos são assim que é a linha dos inquéritos. Você tem que entender isso, né? Não, em outro lugar não vou te falar isso, né? Eu vou dizer o que senti. Já estão com as narrativas prontas. É só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa dele. Ora, quando você tem a linha toda do tempo, da história que está na cabeça de quem conduz o inquérito, é óbvio que você quer colocar provas. Aí são documentos, peças periciadas, geolocalização, são todas as provas que valem em tribunal para dar sentido à história que você tem na cabeça, para dar sentido aos fatos. Pô, será que o Maurinho nunca fez um inquérito policial militar no quartel, pô? Eu, hein? Ô, geração fraquinha, hein? Tem, pô, esse aí ele é tenente-coronel, né? Tenente-coronel já deve ter feito aí uns 5, 10 inquéritos policiais militares aí, pelo menos, né? Ou essa geração de gabinete de ar-condicionado não faz inquérito? Ah, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. É isso que eles querem, acrescentou lá em outro áudio. Aí, aspas de novo, agora ele ataca o Xandão. O Alexandre de Moraes é a lei. Opinião dele lá. Em outra declaração, Cid atacou Moraes. Aspas para o Cidinho, Mauro Cid. Tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordem do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser e como ele quiser. Isso é para a narrativa política que está aí rolando nos grupos. Mas o julgamento, eu vou falar na parte jurídica, o julgamento é de um colegiado, então não é do Alexandre, né? O Alexandre tem muito poder? Tem.
porque ele conduz ali os inquéritos das fake news ali, que lhe dá muito poder. E a outra coisa, quando o Alexandre homologa o inquérito, ele só vê lá as partes técnicas, cara. Ele não vai no mérito da questão, se falou isso, falou aquilo, ele vai no parecer da polícia. Com o Ministério Público, sem Ministérios Públicos, voltando para a aspa lá do Aldo Mano Filho, com acusação, sem acusação, deu uma cutucada, deu uma formatação redonda para o bolsonarismo. O Mauro Cid é dessa turma aí que fazia isso nas redes. Agora, a declaração agora é da matéria, não é do áudio. A declaração mais concreta de si nos áudios vazados envolve o suposto trecho do seu depoimento da PF, que teria retirado do relatório da corporação, coisa muito grave isso aí, que envolveria uma suposta reunião entre Alexandre de Moraes e o Xandão na casa do senador Ciro Nogueira. O Cirinho está participando desse negócio todo, junto com o Lira, os dois são do PP. O Ciro Nogueira foi lá e queria golpe de Estado, Cirão, né? Atacou o general Freire Gomes, que está depois como testemunha. Aí o Ciro Nogueira foi lá e tal. O Arthur Lira, antes de ontem, atacou a Polícia Federal. Os dois são do mesmo partido, PP. A Polícia Federal só quer mídia, não quer trocar tiro com bandido. E se você dá um Google aí no Arthur Lira, você vai ver os casos que envolvem Arthur Lira. O PP do Arthur Lira, não o PL do Bolsonaro, entrou como uma ação para tornar o caso das vacinas acho que foi a DPF, não sei se foi a DPF, né? Acho que foi uma DPF, para anular o caso das vacinas. PP. Então tá todo mundo juntinho, misturado aí nessa parada. Depois você dá um Google e vê o que é uma DPF aí. Para mostrar o interlocutor que não havia uma filtragem da informação que são oficializadas pela PF. Tá brabinho com os vazamentos. Por quê? Ele tá incomodado, porque ele é X9, ele é delator, ele é dedo duro. Aí tá incomodado com os vazamentos, porque os parceiros dele de força especial, ele dedou todo mundo, vai botar os caras na cadeia. Os ex-funcionários dele, militares que trabalhavam para ele, foi todo mundo pro barro, vai botar os caras na cadeia. Ele é dedo duro, pô, é X9. X9, delator, quem faz a delação premiada é dedo duro, é X9. Ponto. É lógico que a gente gosta, porque vem tudo a público, né? Mas que é X9, é X9. Tem outro nome aí? É torturado? Não, é X9, né, cara? Cid fala de um suposto encontro lá na casa do Ciro Nogueira. Bom que venha a público isso aí. Bom que venha a público. Pra mostrar que o bolsonarismo é trouxa mesmo. Os caras combinam tudo antes e os bolsonaristas, os bobos da corte, como o Bolsonaro disse, se ferram. É impressionante. No áudio em questão, volta para aspas do áudio. Vamos bater um papo desse áudio aí. Quando eu falei daquele encontro de Alexandre de Moraes com o presidente, eles, agentes da PF, ficaram desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Interrogação. Fala tudo, cara. Não vou botar no papel, aí depois ele dá uma afinada. Quer que eu fale? Aí continua no áudio. Não vou botar no papel porque eu vou me fuder. Mas o presidente Bolsonaro se encontrou secretamente com Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? E aí que ele não botou no papel? A delação tem que botar no papel. O X9 afinou. Devia ter botado. Esse é o áudio da narrativa bolsonarista, caiu como uma luva. Estão aí brigando. Agora nós vamos bater um papo sério, que aqui no canal é sério, sobre as implicações jurídicas e depois as políticas. Vamos às jurídicas. As implicações jurídicas do áudio do Mauro Cid. Sobe o like aí. As implicações jurídicas desse áudio do Mauro Cid. Primeiro que o Mauro Cid se ferrou juridicamente. Por quê? Tecnicamente, no processo, não muda nada. Não muda nada. Porque o processo todo, diferentemente da Lava Jato, na Lava Jato o processo todo estava calcado nas delações. Este processo da PF está calcado na delação do Mauro Cid e nos depoimentos do comandante do Exército, que é mais importante do que o Mauro Cid. O Mauro Cid é só um tenente-coronelzinho. Só isso, só um tenente-coronel, porra.
O comandante do Exército é um general 4 estrelas. Está pautado no depoimento como testemunhas do comandante da Aeronáutica, é um brigadeiro, equivalente a 4 estrelas. Não são investigados, são testemunhas. Está pautado nas provas colhidas ao longo do tempo, muita prova, nas perícias técnicas, no georreferenciamento, nos vídeos, tem prova para burro. Portanto, quem se ferrou juridicamente é o Mauro Cid, que está lá explicando para o juiz instrutor, junto com o seu advogado, porque ele está falando, fui torturado psicologicamente. Ora bolas, não tinha um advogado do lado, o advogado Bittencourt? Ô Bittencourt, você estava do lado, estava cego, surdo e mudo, enquanto seu cliente estava sendo torturado pelos agentes da polícia, coagido a depor? Ô Bittencourt, tem que caçar a sua... tem que caçar a sua OAB. Você permitiu, advogado, que o Mauro Cid, do seu lado, depois de trocentas horas, quase 2 dias aí de depoimento, somando todas as horas que ele depois, fosse coagido, torturado pela polícia, advogado? Ora, bola, conversa para boi dormir. É muito óbvio que o advogado não ia permitir, o seu advogado ia permitir que você fosse torturado, coagido psicologicamente. O seu advogado ia permitir que você sofresse os abusos durante o depoimento. O advogado estava do lado. Ora bolas, conversa afiada. Se isso ocorreu, o advogado tem que perder o AB, porque é cúmplice, pô. Então você vê como começa juridicamente. O Ministério Público tem que entrar na parada, mas não entrou ainda. A Procuradoria-Geral da República. Juridicamente, então, todas as provas colhidas do Mauro valem. Está no nosso rito. Valem tudo juridicamente. Ó, sobe o like aí. Valem tudo juridicamente. Vale tudo. Juridicamente vale. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a delação do Mauro Cid, a PE pode falar, não vou mais homologar, não quero mais, porque a delação premiada, se você não sabe, meu irmão, por isso que eu falo, tem que ficar aqui no canal, inscreve-se aqui, o conteúdo é qualificado. Se você não sabe, é um contratozinho, ó, entre eu e você, entre a autoridade pública, o Brasil, e o delator, o X9, é um contratozinho. Se o X9 falar, não quero mais, eu vou encarar vocês no tribunal porque eu sou inocente, tira esse negócio todo, não vale mais a delação. A polícia fala, não quero mais sua delação, vamos suspender esse contrato. Pode ser suspenso por uma das partes. E as provas colhidas, Paulo, valem tudo, cara. Se eu fosse, não sou juiz, não sou, né? Só um pitaco, mas se fosse eu, o instrutor do inquérito, eu falo, agora, pega essa delação do seu Maurinho, que foi torturado aí pelo seu áudio, esse áudio é para ser usado politicamente, eu vou falar com vocês depois, e joga no lixo. Não queremos mais a sua delação e você, agora, não responde mais aqui, você vai responder lá no banco dos réus, apresente a sua versão em juízo perante o tribunal, e nós vamos apresentar a nós, em juízo, perante o tribunal, as provas. Aí o juiz decide se você é inocente, se você é culpado e quantos anos de cano você vai puxar. Eu, se fosse o instrutor do inquérito, pegava essa delação, depois desse áudio, pra lá de Mandrake e jogava no lixo. E não deixava que esse áudio contaminasse, não é processo ainda, é só uma fase investigativa. Mas eu já retiraria, mesmo na fase investigativa, isso, para que o áudio não contaminasse lá na frente o processo. Eu retirava isso, falava, Mauro Cid, não precisa mais depor, você conversa com o seu advogado, vai depor lá no banco dos réus, apresente a sua versão ao juiz, apresente a sua versão dos fatos ao juiz, e cabe ao juiz, o colegiado do Supremo, decidir se você é inocente ou culpado, porque nós apresentaremos a nossa versão via promotoria aos juízes. E aí os juízes decidem. Fechou, Mauro Cid? Agora tira a bunda da minha jurisdição e volte para a cela, vaza. Era isso que eu faria, mas não sou eu. Lá tem o delegado, mas eu ia para cima. Eu iria para cima. Porra, mais de 2 dias depondo. O cara fala que foi torturado psicologicamente.
estava na presença do advogado. Eu jogava essa delação no lixo e ia para cima, porque tem prova pra caramba que o cara participou dessa onça toda. E aí ele que aguente o ferro. Ou vai ser absolvido se ele demonstrar no tribunal, a presunção de inocência dele, ele corre o risco de ser absolvido se nós formos incompetentes ao apresentar as provas. Isso eu faria, mas não sou eu o condutor do inquérito. É o delegado, e a cabeça de cada condutor de inquérito era um, entendeu? Então o maior prejudicado disso, seguramente, será o Mauro Cid. Ponto. Entendeu? Expliquei direitinho para você? Agora nós vamos às repercussões políticas. Aí, isso tudo aconteceu para gerar repercussão política. Porque repercussão jurídica, que eu falei para você, vai ter nada, cara. O que vai ter é o pescoço do Mauro Cid fica mais perto da corda. Só isso. Repercussão política. O bolsonarismo, com essa tese, é um perseguido político, é um negócio, tu teve tentativa de golpe de Estado e eles querem livrar o Bolsonaro, os seus políticos e o seu entorno, porque os políticos queriam um golpe de Estado, queriam que o Exército fizesse um golpe de Estado para transformar o Exército numa milícia do Bolsonaro. Um porrete na cabeça aí de quem, como um crítico como eu aqui, vai tomar uma capacetada na cabeça, de direita, de esquerda, tanto faz. Eles queriam porrete para dar na cabeça o Exército. Não, porrete fica na justiça. Não, o Exército não é bando armado. O Exército não é bando armado. Primeira coisa, Bolsonaro, prestando continência para um ladrão. O Exército não é bando armado. O Exército presta continência à autoridade constituída que está prevista na Constituição. Não é milícia não é milícia o Exército. Não é milícia nem de esquerda nem de direita. É o Exército do país. E nós estamos acostumados a ser xingados aí pelo povo brasileiro. Desde a Guerra do Paraguai. Tem uma penca de vídeo aqui que eu mostro isso. Desde a Guerra do Paraguai, o Exército é xingado aí. Esses caras de direita agora, que são de direita agora, né? Eram os jovens da direita já que xingavam pra caramba a gente, pô. Isso é conversa fiada, besteira. Agora, essa narrativa cabe ali para tirar o bumbum da reta do Bolsonaro. Juridicamente não vai tirar, mas vai construir uma narrativa política à semelhança da Lava Jato. A Lava Jato prendeu todo mundo. Foi prendendo todo mundo, a Lava Jato. E a Lava Jato foi totalmente desmontada pelos políticos, pelo governo Bolsonaro, pelos petistas, por todo o establishment que a gente chama, pelo judiciário, por todo o establishment. Por quê? Porque as mensagens foram vazadas. Aí teve a Vaza Jato. Inclusive o hacker que fez a Vaza Jato foi contratado pela Carla Zambelli e está sendo indiciado ali para invadir as urnas eletrônicas, que não conseguiu, para invadir o CNJ e botou aquele mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Foi o hacker da Vaza Jato. Então ele matou, vazaram as mensagens e baseado nessas mensagens transformaram os juízes, os promotores, todos, como alguém parcial, que estavam operando em conluio, que usavam as delações premiadas, prendia o cara, enquanto ele não delatasse, não saía da cadeia. Então, eles são acusados ali. Os depoimentos estavam prontos, o cara tinha que assinar. O juiz foi considerado parcial, por causa do foro, e tudo da Lava Jato foi anulado. Você é testemunha disso. Todos os ladrões corruptos estão soltos, leves, soltos, fazendo contratos aí com o governo. Todos. E aí nessa desmonte da Lava Jato tem bolsonarismo, tem petismo, tem judiciário, tá todo mundo juntinho. Tem o Lira do PP, todo mundo, cara. Tem o Valdemar do PE, todo mundo junto, cara. Todo mundo. O que o bolsonarismo tá fazendo? Tá querendo pegar. E os crimes da Lava Jato? Os crimes da Lava Jato não importam. Você anula os julgamentos todos, anula o foro, anula tudo, os crimes não importa. Houve o crime? Houve, mas está tudo errado aqui, portanto está todo mundo solto. É isso. O bolsonarismo está adotando a mesma estratégia, uma estratégia política. Vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar os depoimentos. Vocês veem isso nos grupos bolsonaristas? Enquanto não detalha o áudio do Cid, fui pressionado psicologicamente do lado do advogado dele. Ou caço a OAB do advogado,
ou prende o Mauro Cid, pô, por mentira. É simples. Então é a mesma narrativa. O Alexandre de Moraes nos prende se eu não delatar. É a mesma narrativa da Lava Jato, igualzinho. O foro. Porque o foro não é esse. Bolsonaro não tem foro privilegiado. Só tentou um golpe de Estado e ele quer ser julgado na primeira instância. O pleno do Supremo já falou, não, o foro é aqui. Mas o foro é errado. Pronto. O Alexandre prende, você já ouviu isso aí? Prende, condena, massacra. A lei é o Alexandre, não falou? O Alexandre é a lei, não estava no áudio do Cid? Essas narrativas todas vocês ouvem no bolsonarismo. Isso é narrativa política. Por que eles fazem isso? Aí fala, o juiz é parcial. Moro parcial. Alexandre é parcial. Não pode, não pode. De modo que lá na frente, num outro ambiente político, condena agora o Bolsonaro, porque sobra a prova, mas lá na frente, num outro ambiente político, tem todos os instrumentos para anular completamente. Daqui o celular. Dá para anular completamente a Lava Jato, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Me deram um celular aqui. Aí eu já vou nas implicações políticas. E deu o que eu tô falando para você agora, ao vivo. Moraes manda Mauro Cid de volta para prisão. Fez o que eu falei que eu faria se eu fosse instrutor do inquérito. Tá aqui, no UOL. A notícia agora, aí, Moraes manda Mauro Cid de volta para prisão. Eu não disse que se eu fosse instrutor do inquérito, eu mandava ele pro raio que o parta. E mandava ele falar isso agora como réu, apresentar os fatos no tribunal, como tem que ser. Mas eu falo que aqui você não erra, meu irmão. Escreve, aqui a gente não erra. Aqui a gente não erra análise, cara. Não errei uma e não vou errar. Vai de volta pro Chilindró. Por mentir. A mentira é latente no áudio. Fui torturado psicologicamente. Meu obrigado. O advogado dele tava do lado, cara. Do lado, bicho. Será que o cara não consegue ver isso aí? Tá do lado. Ou, se isso aconteceu, tem que caçar o AB do advogado. Tem que caçar o AB do advogado. Na hora. Como é que o advogado deixa o cliente ser torturado pela autoridade policial, pelo Estado? Negativo, cara. Não é ditadura. É uma democracia disfuncional, mas não é ditadura. Não pode. Se o advogado permite isso, tem que ser caçado o AB. Cantei a pedra há 10 minutos atrás. Saiu a decisão do Moraes. Prende o Mauro Cid. Manda de volta pra cadeia. É isso que acontece. Ora, porra, aqui a gente não erra análise. Vamos nas implicações continuar nas explicação da implicação política. Então querem desconsiderar tudo, só que se ferraram, porque tá na fase investigativa, não tá na fase de processual. E a Lava Jato, diferentemente da apuração de golpe de Estado, se baseou somente nas delações. Esse golpe de Estado está sendo apurado com trocentas coisas mais das delações. Tanto é que eu cantei a pedra aqui. Eu falei, eu mandaria o depoimento, a delação do Mauro Cid para Conchinchina. Não precisa dela. Manda esse cara para o tribunal, no banco dos réus, e aí o Estado tem o ônus da prova, ele é presunção de inocência, e mostra as provas e vê se convence os juízes. É simples assim. Ora, bolas, aqui acertamos mais uma aqui, para variar, né? Tá brincadeira. Então, nessa implicação política, só deu linha para o bolsonarismo fazer isso. Essa é a primeira consequência política dessa narrativa. E a segunda, não menos importante, mas vai dar chabu, porque estão criando uma narrativa de perseguição política. Não é perseguição política, teve uma tentativa clara de golpe de Estado mesmo, tem tudo já demonstrado aqui, desde o dia 8. Então eu cubro isso aí desde o dia dos ataques em Brasília. No dia do ataque, eu fiz uma live, tá aparecendo tudo aí, tá batendo tudo. Portanto, a outra é construir um ambiente político para que nos Congresso Nacional, Senado e Câmara passe a tal da anistia. Se passar nesse momento político, não vai passar, mas numa próxima legislatura pode passar. Aí, o que vai acontecer? Vai ser julgado mais ou menos como o do Daniel Silveira. Eu acho que vai ser inconstitucional. O Supremo vai declarar lá inconstitucional, a menos que tenha um grande acordo. Respondi tudo para você, aqui você não perde nada e fica por dentro.
Aqui a gente respeita os fatos. E não tem espaço para mentira. Não tem espaço para mentira. É o único canal que faz essas análises profundas para você. É o único. Pena que a gente ainda está começando aí, tem pouco alcance. Mas com a sua inscrição, aqui o botãozinho, compartilha. Estou esperando você na nossa comunidade. Vem para cá. Valeu! E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!